humanos, como com recursos financeiros e com recursos espirituais. Então, se nesse momento você não tem como ir, né, você não pode, não está preparado, você pode nos ajudar com recursos financeiros, né? Caso você deseje ser um parceiro de oração, você pode me procurar no final do culto, ou então durante a semana. Tem o meu contato aí em alguns grupos da igreja. Se você não tiver, pede para alguém, que alguém vai ter o meu contato, tá? Fala comigo. E mesmo que você não possa ser um parceiro fixo de ajuda financeira, e caso você queira fazer alguma doação específica, pode me procurar também, tá? E se você não pode fazer essa ajuda financeira, eu gostaria de pedir que você nos ajudasse em oração. Gostaria de pedir que a igreja realmente ficasse em oração. Hoje nós estamos encerrando o nosso mês de missão, mas a missão não encerra. A missão ela precisa continuar e nós precisamos continuar e precisamos avançar. Como a irmã Denise falou, esse mês o GC dos Jovens está suspenso por causa dos ensaios da cantata, mas eu gostaria de pedir aos homens e às mulheres que incluíssem aí nas orações, né? Eu sei que vocês já fazem isso, mas só reforçar o pedido de oração, para que nós estejamos sempre em oração pelos missionários, pela missão. E os jovens também podem fazer as suas orações individuais. O GC não vai acontecer, mas podem fazer suas orações individuais. Amém, jovens? Posso contar com a igreja? Amém. Pastor Sônia. Alguma notícia da nossa irmã Lineide. Lineide não, é a Nilda, Manilda. Ela cortou a perna dela aqui, os irmãos perceberam, né, um pequeno incidentezinho e sangrou bastante. Por se tratar de uma senhora já idosa e pela quantidade de sangue que saiu, uma pelezinha muito fininha, né, mesmo que tenha sido um corte superficial, mas sangrou bastante, nós achamos melhor, o irmão Ricardo se prontificou e levou-a para a UPA só para fazer um curativozinho. Não vai pegar ponto, porque foi só a pelezinha superficial, né? Mas era importante fazer uma limpeza, uma asepsia e fazer um curativozinho, tá bom? E eu quero pedir aos irmãos, né? Porque na hora que o sangue começou a jorrar aí, muita gente estendeu a mão para ajudar. Louvado seja Deus, porque os irmãos têm atitude, né? Irmã Paula se levantou, irmão Ronaldo se levantou, irmão Joelso vinha chegando, já foi ajudar, junto com a irmã Cícera. O Eduardo já foi procurar também, oferecendo ajuda. E aí tinha mais gente chegando, oferecendo ajuda, tinha muita gente. Eu disse, irmão, só quero uma pessoa aqui, sai todo mundo, né? Eu quero pedir perdão aos irmãos, de repente eu fui muito ríspido, né? Grosseiro, mal educado, mas eu só queria que as coisas pudessem acontecer de forma mais organizada, que muitas mãos não poderiam resolver, né? Então, eu chamei o irmão Ricardo, porque ele já tem uma certa experiência com a área de saúde, um homem extremamente responsável, de minha inteira confiança, porque se tratando de uma irmã da igreja, né? E sendo na nossa própria igreja, me preocupa muito. De certa forma, me deixou até um pouco abatido, mas Deus é maior, amém, irmãos? E eu quero começar, na verdade, fazendo um momento de oração. E eu peço você que fique de pé comigo, para você orar comigo. Louvado seja Deus. Meu coração ficou bem apertadinho. Acredito que não é nada, pelo que eu vi, não foi nada grave, mas é desagradável, né, irmãos? Poxa, a gente sente quando é uma pessoa mais idosa e a gente fica nosso coraçãozinho bem apertadinho. Eu não gosto dessas coisas, não. Se fosse eu, estava tudo bem, mas quando é com outra pessoa, eu já fico, Senhor. Amém? Você pode orar comigo? E peça a Deus pela minha vida.
e pela vida da irmã Nilda, e pelos missionários espalhados. Vamos orar? Portanto, me ajude em oração nesse momento. Pai querido, Deus de graça e misericórdia, Deus santo, Deus altíssimo, Tu és adorado nesse lugar, Tu és bendito, Tu és, Senhor, digno de louvor, digno de adoração. A Tua igreja Te adora, Senhor. E também nós, nesse momento, erguemos as nossas vozes ao Senhor, num só clamor, num só espírito. Eu Te peço, ó Deus, pela vida da irmã Nilda, ó Senhor, acalma o coração dela, que ela possa já voltar para casa, já com um curativo. Ó Deus, debaixo da Tua graça, que o nosso irmão Ricardo também retorne com as boas notícias. Seja sempre o cuidado do Senhor em todo o tempo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, nós estendemos as nossas vozes também e clamamos pelas missões, especialmente nesse momento lá no Japão, todos os trabalhos que a pastora Maiá tem enfrentado, tem, ó Deus, encarado naquela nação, que o Senhor possa derramar do Teu Espírito, da unção do Teu Espírito Santo, renovando as forças da Tua serva, a ousadia da Tua serva naquele lugar, para que ela faça a Tua obra de forma completa, cabal, que ela cumpra o propósito naquele lugar ao qual o Senhor tem chamado na vida dela. Ó Senhor, eis aqui também a minha vida, sim, ó Deus, toma o meu coração nas Tuas mãos, toma, Senhor Deus, os meus lábios, ó Senhor Deus, toma cativo o meu entendimento, que eu possa ser usado pelo Senhor nesse momento para profetizar na Tua igreja, no meio da congregação, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Senhor, prepara os nossos corações e sacia-nos nessa noite, no poder do Teu Espírito Santo, na unção e na influência da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos e já Te agradecemos. Amém, irmãos, aleluia, glorifique ao Senhor com palmas. Aleluia, aleluia, aleluia. Normalmente eu não fico nervoso com essas coisas não, e nem estou nervoso, mas bate um desânimo, irmãos, com essas coisas. E aí eu estava orando ao Senhor ali, e Deus disse, louva, e eu não estava conseguindo louvar. E aí eu comecei a louvar de forma tímida, para ver se o meu coração ficava mais calminho, né? E vai melhorando devagarzinho. Sabe o que é interessante, irmãos? É a palavra que eu vou trazer hoje à noite. Quer ver? Olha aí, Josué capítulo 1. Ai, Senhor da glória, aleluia. Abra aí a sua Bíblia. Passei vários dias meditando nessa palavra. Deus vinha ministrando no meu coração nessa palavra há muito tempo. Inclusive, volta e meia eu ia dando assim umas pinceladas para alguns irmãos à minha volta, né? A Paulinha aqui é uma das que ouviu algumas coisas sobre isso, porque Deus já vinha ministrando no meu coração, e hoje à tarde, passei a tarde inteira meditando, esboçando o sermão, e agora fui testado, né, irmão? Tem que ser aprovado, amém? Então leia comigo aí, eu vou ler. Nós vamos nos ater ao verso 9, mas eu vou ler todo, né, do 1 ao 9, tá? Do 1 ao 9. Diz assim o texto: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, rio Eufrates,
toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Você pode glorificar o Senhor mais uma vez, bem forte, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu vou repetir apenas o verso 9, porque é nele que nós vamos refletir hoje. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, sabe o que é muito interessante? Nós vivemos numa sociedade marcada pelo medo. Nós vivemos numa sociedade marcada pelo medo. As pessoas estão sempre temerosas, por uma questão de violência, às vezes simplesmente por uma questão de que nós estamos vivendo também no tempo da ansiedade, da depressão, das fobias. Enfim, medo do futuro, medo de perder, medo de ganhar ou de não conseguir, medo de mudança, medo de não dar certo, medo de não ser forte o suficiente, medo de não estar preparado. Ou seja, as pessoas têm medo de tudo, estão sempre cercadas pelo medo. Pastor, será que vai dar certo? Não é à toa que desde a pandemia para cá saiu aquela hashtag, vai dar certo. Vocês já observaram isso? Desde o período da pandemia para cá, a maioria das empresas tinham lá aquela hashtagzinha lá, vai dar certo. O medo, irmãos, ele é real, ele existe. O medo, reis têm medo, presidentes têm medo, soldados têm medo. O medo, ele é real. O medo é humano, o medo paralisa. Acredite, profetas tiveram medo. O profeta Elias foi um desses que ficou meio atemorizado e resolveu parar, até que Deus foi até ele e disse: ô Elias, ainda tem trabalho a fazer. Mas o medo paralisa. O medo paralisou homens de Deus ao longo da história e pode paralisar qualquer um ainda hoje, irmãos. Qualquer um ainda hoje. De repente você se sente desanimado, se sente com medo, como nós já citamos aqui, medo de futuro, medo de perder, medo de não conseguir, medo de não ser aprovado, medo de não ser bom o suficiente, medo de não ser forte o suficiente, medo de não ser aceito, um monte de medo, e de repente você se vê paralisado, você se vê estagnado, você se vê numa situação de verdadeira cadeia. Qualquer um está sujeito ao medo. E Josué, nessa situação aqui, ele está exatamente nesse lugar onde qualquer um estaria com medo. Quem é que não estaria com medo? Eu chegasse aqui ao final naquele momento em que eu estava aqui socorrendo aqui a irmãzinha,
eu simplesmente disse assim, irmão Eduardo, seguinte, eu vou levar a irmã para o hospital e tu prega no meu lugar. Ia ficar tranquilo, irmão Eduardo? E era porque uma coisa suave, era só subir aqui e pregar, irmão Eduardo. Sim ou não? Mas ia ficar com medo. Hã? Eu acredito. Você se sentiria mais confortável para isso. Aí você observa Josué nessa situação e Deus chama Josué, vem cá. Moisés morreu, Josué. Agora é contigo. Você acha que Moisés foi qualquer pessoa? Não foi. O Moisés falava face a face com Deus, Moisés operou sinais e maravilhas no Egito, libertou o povo que estava há 400 anos sob escravidão, e agora é o Josué que vai substituir o Moisés na caminhada, continuar a caminhada. É fácil? Não é? Dá medo, irmão. Dá muito medo, dá muito medo. Então imagine só, Josué se encontra diante do maior desafio da sua vida, o povo é grande, a terra é desconhecida, os inimigos são poderosos e o líder está morto. Aquele líder a quem Deus fez, por quem Deus fez sinais, prodígios e maravilhas. A quem Josué serviu fielmente. Rapaz, sinceramente, eu não sei se eu queria estar na pele de Josué. Claro que depois que a gente vê a história do Josué, você pensa, poxa, eu queria viver a história de Josué. Mas assumir o pepino agora, assumir o abacaxi ali naquele momento, sem saber o que vem mais tarde, sem saber o que vai ser amanhã. Vai me dizer que tu não ia ficar com medo, irmão? Eu vou dizer que você está mentindo, eu não acredito em você. Qualquer um ficaria com medo, eu acredito que até mesmo Josué estava assustado. Alguém poderia conjecturar que o Josué pensasse, eu não tenho capacidade para isso. É muito para mim, é algo maior do que eu não tenho força, eu não tenho a habilidade que o Moisés tinha para continuar esse trabalho. Facinho, alguém poderia pensar isso, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Me ajude. O que Deus fala para Josué? Josué, tem coragem? Foi isso que Deus disse para Josué? Ei, Josué, tem coragem? Foi isso que Deus disse para Josué, sim ou não, irmãos? Não, irmãos. Deus não perguntou se Josué tinha coragem de fazer o trabalho. Deus disse, seja forte e corajoso, Josué. Acabou, irmão. Deus não está perguntando se a gente tem coragem, irmão. Deus não está perguntando, irmão João, se você tem coragem. Deus não está perguntando. Deus está dizendo, irmão João, tenha coragem, seja corajoso, seja forte, seja corajoso, não te espante, eu estou contigo. A coragem bíblica, a coragem revelada na palavra de Deus, pelo próprio Deus para nós, é uma coragem baseada, eu vou falar aqui de uma forma simples, em 3 pilares. Seria uma coragem baseada no chamado de Deus, que é um propósito que Deus tem através das nossas vidas, é o propósito de Deus, e nós somos instrumentos de Deus dentro do propósito dele. Me entende? Então, primeiro, pilar aqui dentro dessa coragem bíblica, a coragem que Deus nos chama a ter, ela está realmente alicerçada sobre esses 3 pilares. O chamado de Deus nas nossas vidas, a ordem de Deus, que é o comando que Deus dá, a direção que Deus dá, o mandamento que Deus dá, são o ensinamento que Deus nos dá e a própria presença de Deus conosco. Quando Jesus chama os apóstolos, lá em Mateus 28, ele dá um comando, dá uma missão, dá um propósito. Vão, preguem o evangelho a toda criatura.
façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o que ele diz? E eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão, eu garanto uma coisa para você. Se você entende o chamado de Deus na sua vida, se você entende e obedece os comandos de Deus na sua vida, se você entende que Deus está com você, o medo nunca vai se manifestar na sua vida. Talvez até apareça, mas ele não vai te dominar. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda sobre coragem, baseado nesse texto aqui, no versículo 9, na verdade. Veja o que Deus diz para Josué. Deus diz assim: não tu mandei eu. Essa pergunta é uma pergunta retórica. É como se Deus estivesse dizendo: eu não já te ordenei algo? Você não já é ordenado? Não já tem um comando sobre a sua vida? Não já tem um propósito sobre a sua vida? Deus está exatamente confrontando o medo. Lembre-se, eu estou supondo que Josué estava com medo. Por quê? A missão era muito grande. Moisés estava morto, o grande líder Moisés estava morto. Eu estou supondo que o Josué estava com medo. E quando Deus diz, não te mandei eu, é como se Deus estivesse confrontando o medo, lembrando o propósito. Lembrando o propósito. Todas as vezes que eu e você tivermos medo, lembre-se que Deus tem um propósito através da sua vida. Deus vai exatamente confrontar o medo, seja qual for a origem do medo. Deus irá confrontar o medo, nos fazendo lembrar do propósito. Eu e você, nós não somos um acidente, irmãos. O diabo pode até pensar que você é um acidente, que você faz algo por acidente, que algumas coisas aconteceram na sua vida por acidente, mas não, Deus tem um propósito nas nossas vidas e através das nossas vidas, amém? Lembre-se disso, o medo vai embora. É dessa forma que Deus confronta aqui imediatamente o medo. Josué não se candidatou à liderança. Josué, ele não estava ali dizendo, se precisar eu estou aqui, absolutamente não. Deus foi a Josué e disse, vem cá, é contigo agora. Josué foi escolhido. Josué foi separado. Josué foi direcionado por Deus. Coragem, irmãos, não vai brotar de autoconfiança. Coragem é algo que vem da consciência de alguém que sabe que está vivendo o propósito de Deus. Quem sabe que está vivendo o propósito de Deus na sua vida, diga amém bem forte. Você está vivendo o propósito de Deus, é daí que vem a tua coragem. Claro que quando nós nos esquecemos do propósito nas nossas vidas, do chamado de Deus nas nossas vidas, o medo começa a tomar lugar. Porém, quando nós nos lembramos que estamos vivendo o propósito de Deus, o medo diminui. Pode até não acabar, mas ele diminui. Ele retrocede. Eu repito, Josué poderia estar com medo, a situação toda, como falei para vocês. E Deus diz, não, te mandei eu. Ou seja, lembra, você está vivendo um propósito. Coragem. A coragem do crente nasce exatamente dessa consciência de que Deus governa todas as coisas, de que Deus dirige soberanamente a nossa história, o nosso caminho, a nossa caminhada.
Eu estou cansado de dizer aqui que o meu Deus é um Deus que cuida da minha história, a história dos meus filhos. Deus está soberanamente no controle da minha caminhada, irmãos. E por que é que eu vou ter medo? É claro que se eu me esquecer disso, o medo vai bater a porta. Em cada desafio da vida, das etapas da vida, se eu me esquecer do meu Deus que cuida da minha história, o medo vai bater forte à minha porta. Se eu me esquecer disso, eu posso até mesmo abrir a porta e deixar o medo entrar. João Calvino dizia que Deus chama Josué para que Josué saiba que não vai avançar por iniciativa própria, mas exatamente segundo o comando de Deus, e que o próprio Deus sustentará ali o Josué naquela função, naquele propósito. É o próprio Deus quem sustenta. Se Deus chamou, se Deus escolheu, Deus vai garantir, irmão. Ora, Deus tem um trabalho, um propósito através da minha vida. Se eu fracassar, quem foi que fracassou? Deus. Se eu estou fazendo o que Deus quer, irmão, é impossível, porque o plano de Deus não pode ser frustrado. Como diz o pastor lá, que eu esqueço o nome dele todas as vezes. O lugar mais seguro para o crente viver e estar é no propósito de Deus. Sabe por quê? Porque Deus protege o propósito dele. Não é o meu propósito, é o propósito dele. Deus é fiel à palavra dele. Deus vai cumprir o propósito dele a qualquer custo. E se eu estiver lá, ninguém vai me impedir. Quando Deus chama Josué, Deus diz, ó, vive o propósito, ou seja, olha a minha lei, não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, eu vou ser contigo e ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida, porque Deus vai garantir o propósito dele. E se Josué estivesse no propósito de Deus, ninguém resistiria a Josué. Quem está me entendendo? Quando Deus chama, Ele vai garantir, irmãos. Deus nunca chama alguém para algo que Ele não vai sustentar. Deus tem nos chamado para fazer algo. Simplesmente, às vezes, Deus nos chamou para sermos um marido, um homem de Deus num lar, uma mulher de Deus, uma mulher que edifica a sua casa, que instrui seus filhos, que cuida do marido, um marido que cuida bem da sua própria casa, provedor, um marido que é protetor, que instrui seus filhos no temor do Senhor, homem de Deus, sacerdote. Se Deus nos chamou para sermos assim, Ele também vai garantir que a gente consiga ser assim. Protetor e provedor. Quando Deus chama, Ele diz, quando Ele diz, não te mandei eu, é como se Ele estivesse dizendo para Josué, Josué, fui eu que comecei esta obra, fui eu que comecei esse trabalho, essa missão, fui eu que dei início a essa jornada na sua vida, então te acalma, Josué, não tenha medo, eu também vou completar. Às vezes eu converso com outros pastores e a conversa sempre é a mesma. Eu fui tomar um café da manhã ontem com outros pastores e eu sentei ao lado de um pastor amigo meu, de outras denominações, e aí ele pergunta, e aí pastor, como é que está lá a igreja? Eu disse, está bem. Os probleminhas normais de igreja, sempre, né? Diz, né pastor? É difícil, né? Eu disse, sim. Ele disse, lá na minha igreja também está assim. Eu digo, meu irmão, já teve diferente? Não. Pois então. Deus nos chamou, Deus vai nos capacitar até o fim.
até o fim, segura na mão de Deus e vai. Aleluia. É o que Deus está falando para Josué. Ei, Josué, eu comecei a obra e eu também vou completar. Martinho Lutero dizia o seguinte, que o cristão pode enfrentar reis, demônios, se ele estiver convicto do chamado de Deus na sua vida. Quantos são eleitos de Deus, digam amém. Acabou, irmão. Pode parecer Golias do jeito que aparecer aí. Pode aparecer oposição do jeito que aparecer. O Senhor nosso Deus é a nossa âncora. Aleluia. Não há coragem maior do que saber que nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Você está fazendo o que Deus chamou? Você é o que Deus espera que você seja? Então você está seguro. Mas se você não está fazendo o que Deus chamou você para fazer, se você não é aquilo que Deus chamou você para ser, eu sugiro que você tome cuidado. Porque você não está seguro. Você me entendeu? Diga amém. Esse amém ficou um pouquinho, né? Mais fraco. Ou seja, assim como Josué, nós não caminhamos de acordo com as nossas forças, com a nossa capacidade, com a nossa habilidade, ou até mesmo com a nossa disposição, mas nós caminhamos confiando em Deus e no Deus que nos chamou. Deus que nos chamou com um propósito e uma missão. Uma outra coisa que eu quero que você entenda nessa noite sobre coragem é que a coragem bíblica que vem da parte de Deus é uma ordem de Deus para nós. Não é um sentimento que brota dentro dos nossos corações. Não é baseado nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Coragem não tem a ver com sentimento, irmãos. O medo até que sim. Está lá mexendo nas nossas emoções. Coragem não. Quando Deus diz, esforça-te, em algumas versões, né? Na minha Bíblia é ser forte e corajoso. Tem algumas versões que diz, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes. Cadê o versículo 9? Deixa o versículo 9 aí. Deixa o versículo 9 aí, que nós não vamos sair dele não. É o culto todinho aí. Nessa tradução aqui é ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Olha o tanto de ordem que Deus dá a Josué. Deus não está dizendo para Josué, Josué, te acalma aí, respira, né? Fica mais mais tranquilo. Pensamento positivo, Josué, vamos lá. Frases afirmativas, Josué. Positividade, vamos lá. Não, Deus não está com esse negócio não, irmão. Negócio motivacional. E aí, como é que você amanheceu hoje, Josué? Eu tenho uma missão para você. Sinta-se bem, motivado, Josué. Não, irmão. Isso é papo de coaching. Deus chega para Josué e diz para Josué, seja forte e corajoso, Josué. Ser forte significa que a coragem exige de nós decisão. Assim como o amor não é um sentimento, mas uma atitude, a coragem também não é um sentimento, sim uma atitude. E quando Deus diz, Josué, ser forte, é porque Deus está dando ordem, Josué, a tomar uma atitude. Não importa como é que está a emoção de Josué, se ele está feliz, se ele está triste, se ele está motivado, se ele está desmotivado, se ele está suando frio, as pernas estão bamba.
Deus deu uma ordem a Josué e espera que ele tome atitude. Atitude, coragem é atitude, é decisão. Coragem não é a ausência do medo, é a obediência, mesmo quando está com medo. É fazer o que tem que ser feito. Coragem é um ato, especialmente, de submissão à palavra de Deus. Quantos conhecem a palavra de Deus? Então tenha coragem. Coragem. Coragem é o que diz as Escrituras. Viva as promessas, viva essa palavra, viva o comando de Deus, viva esta verdade, seja um verdadeiro seguidor de Cristo. É assim que Deus diz para Josué: ser forte, corajoso. Deus dá ordem, espera uma atitude, não emoção. Coragem é postura. Quando Deus diz tenha coragem ou bom ânimo, em algumas traduções, significa mantenha o seu coração firme, Josué. Não esmureça, não. O medo está batendo a porta, mas deixa o seu coração firme. Mantenha o seu espírito decidido diante das circunstâncias, diante das ameaças, diante do próprio medo. Veja a igreja primitiva sobre a ameaça de Roma. Ficaram com medo? Sim ou não, irmãos? Sim, ficaram com medo. Mas a oração deles é: Senhor, tu está vendo aí? Estás vendo aí, Senhor, como eles têm se levantado violentamente contra nós, porém nos concede coragem e ousadia. Ou seja, nós só queremos, Senhor, manter um coração firme, um espírito decidido, ousado e obediente, submisso à Tua palavra. É só o que nós precisamos. Sabe por quê, irmãos? Pessoas desanimadas, pessoas covardes, não conquistam, não alcançam a promessa, não chegam lá. Pessoas desanimadas desistem. Olha para a pessoa que está do seu lado. Vamos fazer isso? Diga para ela assim: não desista. Diga para mim. Diga assim: pastor, não desista. Aleluia. Tamo junto. Pessoas desanimadas não conquistam, irmão. Pessoas covardes não alcançam a promessa. Oh, glória! Pode dar um glória aí, irmão. Pode dar um glória. Aleluia! Eu vou dizer, Deus é bom. Verdade. Normalmente eu chego para pegar a Aureni 20 para as 6, né? E eu, atrasado hoje, não consegui chegar no horário lá. Quando eu estava indo lá, ela já estava vindo. No meio do caminho, a irmã Cristiane, parece que ainda deu uma caroninha, né? Aí eu ainda desencontrei e fiquei lá batendo na porta da Aureni. Aureni, cheguei. O desencontro, né, irmãos? Aí quando eu chego aqui, ainda tem esse incidente com minha irmãzinha linda do meu coração. Depois do culto eu ainda vou lá na casa dela. Eu quero ver como é que ela está hoje. Meu coração ficar mais tranquilo. Mas se Deus chega para mim e diz: Sônia, ei, coragem, meu querido. Não é não, Aureni? Como Deus disse para a Aureni também, coragem. Porque pessoas desanimadas não conquistam, não alcançam a promessa. A coragem, ou seja, a fé, porque coragem e fé, elas são semelhantes. Elas antecedem o sentimento, irmãos.
antes de você ficar com raiva, desanimado, triste, etc e tal, tenha coragem. E aí atropela todo e qualquer desânimo, todo e qualquer empecilho, simplesmente vai. Coragem. Ela antecede, vem antes. Lutero também dizia que a fé torna o homem corajoso. A fé deixa o homem ousado. A missão de Josué era atravessar o Jordão, enfrentar o exército dos inimigos, derrubar uma muralha. Eita glória! Tudo que viria pela frente ia exigir ou exigiria de Josué coragem. Não era emoção não, irmãos. Coragem. Sabe o que Deus espera de mim para eu continuar dirigindo essa igreja? Coragem, irmão. Não é uma cara linda aqui na frente, não. É coragem. Sabe o que Deus exige de você para você continuar fazendo o teu trabalho nos ministérios dessa igreja? É coragem. Porque eu sei que os liderados dão trabalho, desanima. De vez em quando vem um líder para mim e diz, pastor, eu quero só desabafar. Eu digo, meu irmão, tenha coragem. Faz parte. Siga em frente. Deus não quer que a gente esteja com a carinha bonita, não. Deus quer coragem. Exige de nós coragem para a gente dar continuidade ao trabalho, à obra, ao propósito, à missão. É fácil suprir as necessidades da sua casa todos os dias? É fácil pagar as contas em dia? É fácil criar filhos? É fácil zelar pelo matrimônio? Tudo isso exige coragem, irmão. Coragem. Porque os covardes desistem. Chuta o balde. Então Deus não está atrás de gente emocionada. Deus quer pessoas corajosas. Você pode dizer isso para alguém aí do seu lado? Deus exige coragem. Aleluia. Não temas. Deus diz para Josué, não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas. Ou seja, não permita a antecipação do mal no seu coração, do medo no seu coração. Temer é exatamente imaginar o pior. Repito, temer é exatamente imaginar o pior. Eu não vou fazer não que vai acontecer isso e aquilo outro, vai dar tudo errado. E se eu falhar? E se alguém rir de mim? A Lia ia fazer uma apresentação da faculdade, numa outra faculdade, para pessoas que ela nem conhece. E ela disse, eu não sei porque, a gente já indo para lá, e ela disse, eu não sei porque eu me meti a fazer isso. Estava com medo, né? Normal. Eu disse, você está preparada? Disse, estou. Então pronto, vai lá e faz. Coragem. E aí quando terminou, ela bateu umas fotinhas lá e mandou no grupo da gente. Aí eu perguntei, sucesso? Aí ela disse, total. Se ela tivesse ficado com medo e deixado o medo dominar, pensando, eu vou falhar, eu não vou conseguir, e se não der certo, e se eu passar vergonha, e se, imaginando o pior, ela teria feito? Não. Quantas e quantas vezes nós exatamente imaginamos o pior e deixamos o medo exatamente, nós permitimos o medo dominar. Simplesmente porque nós imaginamos, nada aconteceu. Nós imaginamos o pior. Nada aconteceu. Ou seja, o medo, irmãos, o medo cria gigantes que nem existem.
cria uma situação gigantesca, assombrosa. Vai para o Google, fica com mais medo ainda. Jonathan Edwards, ele diz: a projeção da mente em um futuro sem Deus significa medo. Entendeu? É você projetar um futuro sem Deus. É você projetar um futuro onde Deus não está contigo. É você projetar as coisas acontecendo sem a mão de Deus. Só pode estar com medo, irmão. Porque se você pensar, Deus está comigo, acabou o medo. Lembra dos 12 espias? Os 10 do relatório disseram o seguinte: não, a terra é boa, o fruto é bom, mas o povo lá é gigante, nós somos como gafanhotos, se a gente for lá, nós vamos morrer. Eles estavam dominados por medo, e realmente não foram. Aí Josué e Caleb disseram: eita, para esse negócio aí. Vamos lá e vamos possuir, porque Deus é conosco, Deus nos prometeu e Ele vai nos dar a vitória. Ou seja, ele estava vendo o futuro com Deus. Josué e Caleb olhavam para o futuro com Deus. Com Deus presente. Aqueles 10 espias não estavam vendo Deus no futuro. E o medo tomou conta deles. Mais uma vez, o medo é a projeção da mente em um futuro sem Deus. Então, meu irmão, quando você olhar para frente, veja Deus com você. Você está caminhando com Deus? Diga amém. Você está caminhando com Deus e na direção de Deus? Diga amém. Então o medo vai embora. Deus está com você lá na frente? Você consegue ver isso? Siga em frente. Ou seja, não dá para imaginar um futuro sem Deus, irmãos. É como se Deus estivesse dizendo para Josué: ei, não imagine um futuro sem a minha presença. Eu estarei contigo aonde quer que andares. Nem te espantes. Coragem quando exatamente o inesperado acontecer, porque pode acontecer o inesperado e você pode ficar sem entender por que aconteceu isso. Eu estou vivendo a vontade de Deus. Deus está comigo. Por que está acontecendo essas coisas na minha vida? Ainda assim, Deus está dizendo: tenha coragem, não se espante. Porque pode acontecer o inesperado. Mas a ordem é: fique firme o seu coração. Se espantar é exatamente ficar em estado de choque. É você ficar exatamente ali com o seu coração anestesiado, inerte. Perder o controle diante das circunstâncias, diante do problema. Só que a vida cristã, acredite, inclui sustos, inclui perdas, inclui transições, inclui mudanças. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: ei, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Meus irmãos, por mais que na vida nós estamos sujeitos aos sustos, estamos sujeitos às perdas, às transições, às mudanças, Deus não muda, o propósito de Deus não muda, Deus não é apanhado de surpresa, nada surpreende Deus. Portanto, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fica tranquilo. Thomas Watson diz: o medo se dissipa quando nós nos lembramos que nenhum evento chega nas nossas vidas sem a permissão de Deus. Amém? Quantos creem que é protegido do Senhor? Digam amém. Você acha que alguma coisa vai acontecer na sua vida sem a permissão de Deus? Você acha sim ou não? Não. Eu não acho que nada aconteça na minha vida sem a permissão de Deus. Por mais que eu seja teimoso e desobediente,
Deus pode até permitir algo desagradável acontecer na minha vida, e aí eu me arrependo e digo, Senhor, perdão, fui teimoso, fui desobediente, aconteceu isso, 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 tem misericórdia de mim, me ajuda agora. Ou de repente você não entende, Senhor, estou fazendo tudo certinho, por que está acontecendo? Me ajude a entender. E aí Deus vai dizer para você, você não precisa entender. Você só precisa confiar. É muito difícil, irmãos. Mas eu creio que nada acontece na minha vida sem a permissão de Deus. Eu ainda não terminei. Posso continuar? A coragem verdadeira, ela vem exatamente da onde, irmãos? Da presença de Deus. Você sente Deus nesse lugar? Aleluia. Você sente a presença do Espírito Santo dentro de você? Diga amém. Aleluia. Se Deus está comigo, Deus está aqui, estou tranquilo, sossegado. É o que Deus disse para Josué, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse é exatamente o fundamento da coragem bíblica, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Deus não disse para Josué, Josué, seja corajoso porque você é capaz. Não, seja corajoso porque eu sou contigo, Josué. Aonde quer que você andar, eu sou contigo, Josué. Oh, aleluia. A presença de Deus vai garantir a vitória. Josué ia enfrentar a muralha, ia enfrentar os exércitos inimigos, mas a vitória não dependia de Josué, a vitória sempre dependeu de Deus e do propósito de Deus. Deus abriu o Jordão, Deus derrubou a muralha de Jericó, Deus deu a estratégia de batalha, Deus permaneceu ao lado de Josué e de Israel todos os dias. Deus não nos abandona no processo. Parece papo de coach, né? Mas eu falei isso para os meus alunos, né? Deus não nos abandona no processo, pelo contrário. É no processo que Deus mais manifesta a presença dEle. É no processo que Deus mais manifesta sinais e prodígios. Veja, quando Deus tira o povo do Egito, que o povo vai caminhar, peregrinar naquele deserto, aquele processo todo, é o processo cheio de milagres, é maná caindo do céu, é água brotando da rocha, codornizes, você dizer o nome, né? Aqueles pombinhos maravilhosos que o povo comia assado. As roupas não envelheceram, os chinelos. Eu queria ver muito o Levi caminhando ali. O Levi e o Vitor. Quantas chinelas Deus tinha que preservar nos pés desses meninos, né? Né, Vitor? São os dois campeões de quebrar chinela, viu? Rapaz, a gente tem que comprar uma chinela daquelas que vende lá no interior, feito de pneu de carro, né, irmãos? Para ver se dura mais um diazinho. Ou seja, meus irmãos, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Deus não nos abandona no processo. A presença de Deus é melhor do que qualquer explicação. O povo tinha a presença de Deus ali, e o povo ficava reclamando. Por que nos trouxe aqui, Moisés? Para morrer de fome, para morrer de sede. Os exércitos de Faraó vieram matar a gente. Por que trouxe? Reclamando, murmurando, pedindo explicações. E Deus operando milagres, Deus no meio do povo. De dia era uma nuvem de glória que ele protegia contra o calor. De noite uma coluna de fogo que aquecia Israel. Provisão, sinais e prodígios realizados. A presença de Deus, Moisés falava com Deus, e aí Moisés vinha e falava
falava com o povo, Deus trovejava lá no monte, e o povo via ali aquela presença gloriosa. E ainda assim o povo pedindo explicações. Por favor, não cometa o pecado desse povo. Não seja incrédulo a esse ponto, exigindo explicações. Confia. A presença de Deus é melhor do que qualquer explicação. Deus não vai explicar muitas vezes o nosso futuro, apesar de termos uma mensagem de Jesus apocalíptica, temos o próprio livro do Apocalipse, mas Deus não explica o futuro, Ele não diz o dia, a hora, Ele só diz, ei, espera que eu volto. Charles Spurgeon dizia o seguinte, se Deus está conosco, nós somos a maioria. Acabou, irmão. A presença de Deus é suficiente. Quem aqui tem filho, levanta a mão. Seu filho já teve aquela crise de medo na noite, porque estava com escuro, etc e tal. Imaginou um bicho-papão. E aí você vai lá. Você tentou explicar alguma coisa? Talvez até tentou, mas não valia a pena. O que teu filho queria? Era a tua presença lá. Aí você fica lá, até o menino dormir. Porque a presença é suficiente. A presença basta. A presença de Deus é suficiente. Você tem a presença de Deus? Para de pedir explicação. E não fica com medo. Moisés já tinha entendido isso. No livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Moisés diz para Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Coragem, irmãos. Coragem. Daqui a pouco nós vamos entrar em dezembro, é ritmo de final de ano. Tem gente planejando já o 2026. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu não estou falando nada para você que Deus já não tenha falado para mim. Não ande ansioso por coisa alguma. Mas seja forte e corajoso. Tenha coragem. É tudo que Deus espera de nós. Sabe, irmãos, a coragem que Deus espera de nós não é heroísmo, não, como algumas pessoas pensam. Não. É fé, é obediência, é confiança, é firmeza, é esperança viva, é certeza de que Ele está conosco. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Só para não esquecer, diz para o irmão aí, para ele, diga para ele, não desista. Sabe por que eu estou repetindo isso? Porque eu penso que algumas pessoas estão querendo desistir. Até porque a desistência é o caminho mais fácil. Então diga para ele de novo, se possível, chacoalhe o ombro dele, diga, não desista. Alguém aí chacoalha a irmã Denise aqui, ó, diga para ela aí, não desistir. Eu quero chacoalhar você. Diga também, continue falando para o seu irmão, diga para ele, seja forte e corajoso. Outro dia, fala para o Samuel ser forte e corajoso. Diz para ele aí, 2026 promete. Não é o caso do Samuel, tá bom, Samuel? Não é o seu caso. Mas tem gente que às vezes tem medo, às vezes, de ter filhos. De criar uma empresa.
começar um grande negócio, de ter o segundo filho, de ter o terceiro filho. Olha, irmãos, eu vou dizer, eu tenho 3 filhos, mas se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, alguns anos atrás, eu não ia parar enquanto essa mulher pudesse. Eu ia encher a casa de menino. Eu fui covarde. Eu disse para a mulher, encerra aí a fábrica, né? Foi de Deus, não. Coragem, irmãos, coragem. Ninguém faz nada sem coragem, irmãos. Ninguém faz nada sem coragem, irmãos. No reino de Deus, os covardes não têm parte. É coragem, irmãos. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu não preciso chamar você aqui para você receber uma bênção especial. A presença de Deus aqui nesse lugar é real. E a minha oração é que Ele venha renovar a nossa coragem, a coragem de todos nós. Em nome de Jesus. Meu Deus querido e amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E sob a Tua palavra, Senhor, vamos lançar as redes com fé e coragem,